Fala pessoal, tudo bem? Queria comentar com vocês um assunto hoje, estava conversando com alguém de algo que aconteceu e queria ouvir a opinião de vocês de novo. É um assunto um pouco diferente, eu vi uma opinião que me deixou um pouco surpreso e queria saber o que vocês acham. Então, contando o caso, era um grupo de WhatsApp de um jogo e isso aconteceu já deve ter uns bons 6 anos. E tinha o grupo, eu era o chefe do grupo, eu também cuidava, vamos dizer assim, da guilda do grupo, que é o grupo daqueles jogadores, e aquele jogo não era restritivo para maiores do que 18. Então não tinha violência gráfica, não tinha nada disso, a gente sabia que tinha o risco de ter menores de idade no jogo. Eu acho, se eu não me engano, a idade mínima do jogo era 12, mas eu não vou lembrar agora. Enfim, a gente estava num grupo de WhatsApp, o WhatsApp ainda não tinha todas essas funções, e um belo dia a gente tinha as regras bem claras em relação a bullying, em relação a ameaça, em relação a pornografia ou nudez, enfim. E um belo dia um cara foi e mandou uma foto pornográfica. Ele mandou como uma resposta que ele achou que podia ser engraçadinho, alguma coisa assim, não foi. Eu e os outros ADMs eram em horário de trabalho, a gente trabalhava 6 anos atrás, tudo. E a maioria dos ADMs também trabalhava, para não dizer acho que todos. E demorou meia hora para avisarem a gente tentar tomar as providências, enfim. Na época eu até lembro que falei, pessoal, se der treta, se eu tiver uma quebra, marquem a gente, porque o grupo está no silencioso, mas se alguém marcasse, a gente sabia. Acho que não lembro na época se era marcação, eu falei para mandar mensagem no privado. Eu falei, me manda mensagem no privado que eu paro, isso é urgente. Passado um tempo, veio um cara falar comigo. E o que aconteceu? O cara era um pai, o filho dele estava no grupo e o filho dele tinha visto aquela imagem de sexo. E ele estava extremamente bravo, tinha ficado extremamente irritado pelo que o filho dele tinha visto e ele ter que conversar com o filho. A princípio eu dei razão pro cara, falei que era um absurdo, falei que o grupo não estava aqui para isso, que a gente era um grupo, o jogo era inclusive para menores. Falei para ele, ó, tem as regras do grupo, tudo. E um pouco depois, mas logo que eu comecei a falar com ele assim, já deu para ver que pela conversa que o que ele queria fazer um BO contra eu, que era dono, e os outros ADMs, avisando que a gente estava usando o grupo para aliciamento de menores e para divulgação de conteúdo pornográfico entre menores. E na hora eu fiquei totalmente, eu falei, não tem nada a ver, não é isso que a gente está fazendo, não é a ideia do grupo, a gente bane isso, quem faz isso toma ban. Enfim, aí eu comecei a conversar com o cara, tentar acalmar, e o cara estava totalmente certo de que ele ia fazer isso e queria indiciar a gente como se a gente fosse uma rede, um grupo com esse fim, quer dizer que a gente estava usando o jogo para recrutar menores e mandar conteúdo pornográfico para eles. Nota que esse evento foi único, não tinha acontecido antes. Quando acontece, a gente tomava as providências, enfim. Então não é que você falasse que isso acontece todo dia, acontece toda hora, de jeito nenhum. A gente mantinha a rédea curta. E o cara tava nessa, não, vou fazer um BO em relação a vocês, vou fazer um BO contra você, você é dono do grupo, você tá mandando, até chegou a falar, eu não mandei nada, foi o cara, enfim. E a conversa avançou, depois de um tempo ele acabou desistindo, saiu do grupo, o filho dele também saiu, enfim, saiu xingando tudo isso, mas até onde eu sei ele nunca fez o BO, quando terminou a conversa ele só saiu xingando. E um dos argumentos que eu falei, cara, você vai fazer um BO, vai ficar ruim pra você, porque a gente não é nada disso, a gente é um grupo, eu não consigo evitar que o cara do grupo tenha isso, mas a gente toma as medidas. Se você quiser ficar bravo com o cara porque ele fez isso, você tem nosso apoio, porque é o grupo. Mas a gente não tem nada disso. E no fim ele xingou um monte de gente, tudo se fez o BO, nunca fiquei sabendo, nunca bateu nada pelo ocorrido. E eu estava comentando isso com o pessoal, e uma pessoa mais específica, mas outros também, tomaram a defesa do pai e falaram que ele tinha razão em fazer o BO contra mim. E não estou discutindo a questão jurídica, tá? Se sou ou não responsável, mas estava comentando a questão de ser certo ou não. Que se ele tivesse feito um BO pelo ocorrido, quer dizer, me denunciando e falando que eu estava fazendo BO disso, olha, esse cara, Daniel Fittipaldi, tem um grupo, mandaram mensagem pornográfica pro meu filho, ele é chefe de um grupo que está fazendo, que é o que ele queria colocar, enfim, que ele é chefe de um grupo que está distribuindo conteúdo para menores usando um jogo, o pessoal achou que ele tinha razão de fazer isso. E a conversa avançou um pouco, o pessoal expôs alguns argumentos, falou que ele tem direito de fazer isso, porque BO não quer dizer que eu sou criminoso, falou que como pai
eu não tô nem discutindo, a gente nem discutiu muito direito, na verdade. A discussão foi sobre se era certo ou não, no sentido mais moral. Que ele, como pai, poderia fazer isso, que ele podia me acusar do que ele quisesse, que se ele quisesse falar que eu tinha feito isso, poderia, enfim. Teve uma conversa que girou em torno disso, que por envolver um menor eu poderia ser acusado, que seria, vamos dizer assim, até perguntar, mas é justo eu ser acusado? O cara falou, cara, você pode ser acusado, enfim. Então essa foi uma conversa que eu tive e fiquei curioso de saber. Como eu falei, na minha opinião, independente de eu estar envolvido ou não, quer dizer, a acusação não seria justa, e agora indo um pouco a minha opinião, quer dizer, porque nós não compactuávamos com isso, esse era um fator que era totalmente inevitável, quer dizer, você ter um grupo, eu acho que é importante você punir, se hoje em dia que você pode remover as mensagens, tomar as atitudes, remover a pessoa que faz isso, enfim, e as atitudes foram tomadas, e você tem o fato que você não consegue evitar o que alguém faz. Seria igual se entrar, por exemplo, alguém num restaurante, na minha opinião, abaixa a calça e você processa o estabelecimento por exposição indevida em vez de processar a pessoa que fez aquilo. Então, acho que assim, uma coisa se isso acontece direto e o restaurante não toma providência, ninguém vai expulsar o cara, enfim, e eu vejo da mesma maneira. Quer dizer, a gente tomava todas as providências e não poderia evitar. Então, investigar a gente ou ter um BO no nosso nome por divulgação de pornografia para menores era algo que era totalmente inconcebível, porque isso estava muito longe da realidade. Então, ainda mais porque o cara também sabia disso, ele sabia que foi um caso só no grupo e que não era um caso recorrente. Então, acho que chegar e fazer essa acusação com o objetivo do tipo, independente, não estou tirando a razão dele de estar bravo, tipo, já que é isso, eu vou ferrar todos vocês. E, de novo, ele estava atrás dos administradores, não estava atrás do cara que fez isso, ou não só atrás do cara que fez isso, eu acho que é totalmente descabido, dada a maneira como funciona e que é a regra em sociedade, quer dizer, você não consegue evitar que o outro faça algo que transgrida as regras. E entra nessa questão, quer dizer, eu posso ter um restaurante, o cara vai entrar no restaurante e começar a tirar roupa, eu não consigo evitar isso. E o que você precisa é quando começar a ter atitude, tomar as medidas cabíveis na hora. Seja tirar a pessoa, chamar a polícia, ou, enfim, fazer o ocorrido. Mas, mesmo assim, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham do caso? E vale para todos os grupos, não valeria só para um grupo de jogo. O que vocês acham disso? Quer dizer, quando tem uma atitude dessas, e pegando esse caso, o cara teria razão de abrir um BO me acusando disso? Olha, eu estou acusando você desse grupo ser um ponto, ser, enfim, um central de distribuição de conteúdo de pornografia para menor. O cara teria razão em abrir esse BO? E uma das coisas que o cara diferenciou no grupo falou, BO é diferente de ser condenado. Não estou falando de eu ser condenado, poderia jogar isso. Mas ele chegar e abrir esse BO com esta justificativa. Este cara está divulgando conteúdo para menores, ele e esses ADMs. Seria algo justificável dele fazer? Enfim, pessoal, queria muito ouvir. Essa é um pouco a minha opinião. Acho que não é de jeito nenhum. Mas fiquei surpreso porque o resto do grupo não comentou nada. E uma pessoa falou que sim, que era e que o pai tinha razão. Então, fiquei surpreso, gostaria de saber o que vocês acham também. É isso, pessoal. Quem quiser, comenta aqui. A opinião e o caso está contado. Até o próximo vídeo.